Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês os principais métodos das strings, tá? Com esses métodos vocês conseguem resolver praticamente 90% dos problemas aí do dia a dia como desenvolvedor. Bom, vamos lá para a prática para ver como que funciona esses caras. Estamos aqui no nosso IntelliJ, já deixei uma massa de dados preparada, tá? Então a gente tem uma lista aí de funcionários no qual a gente vai estar realizando uma série de operações, tá? E aí, para facilitar, para a gente saber quais as operações que a gente vai estar realizando, eu preparei aqui uma lista, tá? De uma série de exercícios que a gente quer estar extraindo da lista de funcionários. Então, a gente vai usar esse cara aí para estar guiando a gente nessa aula, tá bom? Primeira coisa que a gente deseja fazer é o seguinte, a gente quer estar listando todos os funcionários com idade acima de 25. Bom, então vamos estar vendo como que funciona esse cara. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Criar uma string, sempre criar uma string, tá? E aí, a partir dessa string, a gente consegue estar realizando uma série de operações. No caso aqui, a gente quer estar fazendo o quê? Um filtro. Então, eu vou estar utilizando o filter, que recebe um predicate. Predicate é uma interface funcional que pode ser representada através de uma expressão lambda. Então, é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Eu quero estar filtrando todos os funcionários, tá? Que possuem a idade acima de 25. Bom, fiz o meu filtro, tá? Quero transformar isso na lista que eu filtrei. Então, eu preciso do collect, e aí eu tenho uma série de coletores padrões, eu vou estar usando aqui o toList, tá? E aí, a gente gerou uma lista aqui com o filtro que fizemos. Bom, mandar imprimir esse cara, ele vai estar printando aí todos os elementos que têm a idade acima de 25, tá? Aí imprimiu aí o José, o Guilherme e a Karina. Então, o primeiro cara que a gente viu aqui foi o filter. O filter também eu expliquei lá na primeira aula que eu falei sobre as strings, tá bom? Um método muito utilizado. A gente utiliza o filter a todo momento. Bom, então, vamos voltar aqui para a nossa lista. Vamos marcar então aqui que esse cara a gente resolveu com o filter e vamos para o nosso segundo exercício. Eu quero estar listando os nomes dos funcionários. Bom, aqui a gente tem um probleminha um pouco diferente, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem uma transformação de tipo. A gente tem uma lista do tipo funcionário e agora a gente quer estar transformando isso numa lista de string, somente com o nome desses funcionários. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem uma funçãozinha que é o map, tá? O map ele também espera aí uma interface function, que é uma interface funcional, e a gente pode estar passando uma expressão lambda. E também é muito bacana estar passando para ele um method reference. Por quê? Porque também é uma expressão lambda e fica muito mais legível. Então aqui, tá, uma forma de a gente estar fazendo é isso daqui, ó, funcionário.getNome, tá? Só que uma forma bem mais legível é através de um method reference. Então, a gente faz funcionário, dois pontos, getNome. Tá? E aí eu coleto isso da forma que eu bem entender. Também não preciso coletar, né? Caso eu deseje somente imprimir esse cara, posso estar usando aí esse for each aí com println, e aí a gente consegue validar aqui essa transformação que realizamos. Tá? Se eu fizer o collect, tá demorando um pouquinho para compilar, pronto, ó, imprimiu aqui. Se eu fizer o collect, tá? E a gente fizer um collector toList, então a gente vai ver aqui que a gente tem uma lista de nomes, tá? Ele imprimiu aqui uma lista de string para a gente. Então, o método map também é muito utilizado no dia a dia, tá? Então, filter, map, esses caras aí estão entre os top 5 de utilização no dia a dia. Bom, vou estar anotando aqui então, tá? Que a gente resolveu esse cara com o método map. Aqui a gente quer também listar todos os salários, tá? Então, como que a gente faz isso? Da mesma forma, né? Com a utilização do método map. Só que agora, tá? Vou apagar esse cara. Então, agora eu não quero o nome, agora eu quero o salário. Então, ele vai me gerar uma lista com um tipo diferente, né? É um tipo double aqui, ó. Porque é o tipo aqui do salário. Então, ele gerou esse cara para a gente. Vou mandar imprimir aqui, ó, salários, e aí ele vai estar imprimindo todos os salários aí dos nossos funcionários. Bom, um ponto aqui é o seguinte, ó. Então,
Vamos voltar aqui para a nossa lista de exercícios, tá? Listamos então aqui os nossos salários, tá? Vou voltar aqui para a nossa lista. Resolvemos isso, então, através também do método MAP. Aqui a gente tem um cara um pouco diferente, né? Por quê? Porque a gente tem esse detalhe, ó, a gente quer listar todos os funcionários, só que sem repeti-los. Se voltarmos aqui, tá, a gente vai ver que ele repetiu o salário 4.500, porque tanto a Karina quanto o José possuem esse salário. Então a gente não quer estar exibindo esses valores repetidos. O que a gente pode estar fazendo? Bom, aqui a gente tem duas formas de estar resolvendo esse problema. A gente pode estar usando o distinct, tá? Vou mandar imprimir aqui, ó, e a gente vai estar verificando que o valor 4.500 não repetiu mais. Tá? Então, o distinct, ele faz essa distinção de valores, garantindo aí a unicidade dos dados. Bom, a outra forma de eu estar fazendo isso é o quê? Removendo o distinct, e ao invés de retornar uma lista, eu retorno um set. Tá? Por que dessa forma eu resolvo? Porque a gente sabe o quê? Que o set, a característica dele é não permitir elementos duplicados. Então, ele automaticamente, de acordo com sua estrutura interna de funcionamento, ele já ignora elementos repetidos. Tá? Então, aí resolve também o nosso problema. E aí você pode estar se perguntando, qual que eu uso? O distinct ou o set? Depende. Tá? Suponha aí que você precisa trabalhar com a lista, né, com o tipo list. Então, aí, no caso, você vai estar precisando utilizar o distinct. Se você pode utilizar um set, aí fica a cargo você está achando qual que é a melhor opção, tá bom? Os dois vão te atender perfeitamente. Bom, vamos voltar então aqui para a nossa lista. Então, esse cara a gente resolveu através do distinct ou, né, do toSet. Bom? Legal. Próximo, cara. A gente quer agora estar retornando qualquer funcionário que está acima de 18 anos. Tá? Então, como que a gente faz isso? Temos também um método que ajuda a gente com isso. Então, vamos lá. Funcionários.string. Tá? Vou fazer um filtro. Né? Por quê? Porque eu quero somente os funcionários que estão acima de 18 anos. E aí eu tenho um método... Faltou aqui alguma coisa? Não. Aí eu tenho um método que findN, tá? Só que o findN, né, ele retorna quem? Ó, vamos ver quem que ele retorna. Ele retorna um optional, tá? E o optional, a gente sabe que é um tipo, é uma forma de representar a presença ou a ausência de dado, tá? Então, criamos uma aula explicando o funcionamento do optional. Então, como ele retorna um optional, eu posso fazer uso de quem? Eu posso fazer uso do if present. E aí, se ele estiver presente, eu quero o quê? Que faça a impressão desse valor. Então, eu mando fazer aqui a impressão através do println. Então, essa é uma utilização aí que a gente pode estar fazendo, tá? Então, no caso aqui eu mandei fazer uma impressão, mas aí você poderia colocar qualquer operação que faça sentido aí para o seu contexto de negócio. Outra opção que a gente tem também é o what else, tá? O what else é o seguinte, se você não encontrar ninguém, tá? Você retorna, por exemplo, nulo. E aí ele vai estar retornando, ao invés de um optional, um funcionário, tá? Que aí esse funcionário ele pode ser nulo. Tá? Então, são as duas opções aí que a gente pode estar escolhendo de acordo com o nosso contexto. Então, esse cara a gente resolveu, então, através do findN, tá? E lembrando que o findN, ele retorna um optional. Ah, um ponto importante, né? Por que ele retorna um optional? Porque minha lista pode estar vazia, ou pode ser que ele realizou o filtro e não encontrou ninguém, tá? Então, não vai ter nenhum elemento aí para ele estar retornando. Por isso, que ele retorna o optional. Bom, próximo exercício aqui, ó. A gente quer estar retornando a quantidade de funcionários com um salário acima de 3.000. Ó, já é um desafio bem legal esse daí, hein? Ó. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, string. Tá? Eu estou sempre apagando e criando de novo para ficar, para a gente exercitar bastante essa construção, né, de string filter, para ficar na cabeça de vocês. Então, o que eu quero estar fazendo aqui? Tá? Eu quero estar filtrando, então, os funcionários com salário, né, com salário
acima de 3.000, bom? E aí eu tenho um método que me retorna a quantidade desse filtro, que é o count. Tá? O count ele retorna um long, então ele retorna um long aqui, que vai representar a quantidade aí do meu filtro. Tá? Então, vamos estar mandando imprimir aqui, ó. E aí ele vai estar retornando quantos funcionários existem que ganham acima de 3.000. Tá? Então ele retornou 3 aqui, né? Se a gente for ver, é isso mesmo, ó, a Karina, o Guilherme e o José. Show? Bom, então esse é outro método que a gente tem, que é o count. Tá? É um método aí que ajuda muito a gente no dia a dia. Bom, outra coisa que a gente deseja aqui é o quê? A gente quer a média de todos os salários. Poxa, aqui é bem interessante também, tá? Então, tenho minha lista de funcionários, tá? Quero saber a média salarial. Então, vou apagar aqui. O que a gente faz, né? Então, eu tenho que primeiro converter, tá, de funcionário para o salário dele. Tá? Então, eu já estou trabalhando aqui somente com o tipo double. E aí eu tenho um métodozinho, tá? Que é o reduce. Tá? Então, o reduce ajuda a gente estar realizando esse tipo de operação. Outra coisa que eu posso estar fazendo, tá? Ao invés de usar o reduce, eu posso estar usando o reduce, ele é mais verboso, tá? Uma forma mais fácil de a gente estar fazendo isso é fazer um map to double, que aí ele devolve um to double function, tá? Então, se a gente, desculpa, ele retorna um double string, e aí, nessa família aí de strings, de primitivos, int string, double string, long string, a gente tem alguns métodos, e um método é o average, e aí ele vai retornar a média salarial para a gente, tá? Ó, média salarial. Ah, um ponto interessante, ó, deu um erro aqui, né? Por que ele não está compilando? Porque aqui também retorna quem? Um optional, tá? Então a gente tem que também tomar uma atitude. O que a gente quer? Ó, ele retorna um optional double. Eu vou estar usando aqui o what else, ou seja, se você não encontrou nada, retorna 0, tá? Então, aí eu mando imprimir aqui a média salarial. Lembrando que, ó, vai imprimir aqui pra gente, tá? Vamos esperar aqui. Ó, imprimiu a média salarial de 3.680. Aqui também, né? Vamos sempre lembrar de usar quem? Um method reference, porque fica muito mais legível, tá? Então, o map to double é um cara aí que já facilita, tá? Pensando em performance, a gente já evita um problema de autoboxing, tá? Porque aqui a gente tem um tipo primitivo. E aí a gente vai trabalhar com o tipo objeto desse cara, a gente tem que fazer o boxing, então temos um problema de performance. O map to double já ajuda isso, tá? E aí ele já tem um método average aqui que facilita a nossa vida. Bom? Bom, então esse cara aqui, tá? A gente resolveu ele com o map to double, né? E o average. Na verdade, o método que faz a média salarial é o average, mas só foi possível porque a gente fez o uso do map to double, tá? Bom, agora eu quero fazer o quê? Agora eu quero fazer a soma de todos os salários, tá? Então, a soma de todos os salários. Vamos pegar aqui os funcionários, tá? Vamos fazer novamente um map, tá? Fazer um map, por quê? Porque aqui eu quero também estar pegando quem? Quero estar pegando o salário do cara, tá? E aí eu quero fazer o quê? Quero fazer um sum. Mas o sum, ele não existe... Deixa eu descer esse cara. O sum, ele não existe no map. Aqui também a gente tem que fazer o quê? O map to double, tá? E aí a gente consegue fazer o quê? A soma salarial, vou colocar. Soma salarial, tá? E aí, diferente do outro que retorna um optional, tá? Esse cara não retorna um optional. Por quê? Porque se ele não encontrar nada, ele retorna 0. Então, faz sentido ele não retornar, ele assumir um valor default, um valor padrão, tá bom? Vamos pedir aí, vamos esperar ele estar compilando. Então, fez a soma salarial aí e deu esse resultado pra gente. Legal? Então, resolvemos esse cara aqui com o sum, tá? Agora a gente quer saber o quê? O maior salário. Bem bacana também esse
desafio. Então a gente quer saber qual que é o maior salário. Bom, o maior salário, tá? A gente tem o quê? A gente vai ter o string aqui, tá? Então eu quero saber o quê? O maior salário. Primeiro eu vou estar convertendo para double, tá? Então vou estar convertendo aqui para double. Vou fazer funcionário para salário, beleza? Convertemos para double. E aí eu tenho quem? Eu tenho o max, tá? Que aí vai estar retornando para a gente qual que é o maior salário, tá? Maior salário. Então, esse cara mostra para a gente qual que é o maior salário. Esse daqui também, ele retorna quem? Um optional, tá? Ó, sempre a gente sendo surpreendido aí pelos optional, tá? Então, se ele não retornar nenhum, retorna 0. Tá? Se a lista estiver vazia, retorna 0. Beleza? Então, o maior salário aí, 5.300. A outra forma que a gente tem de fazer isso, tá? É através do quê? Através aqui do max, tá? Só que o max agora em cima da string, que espera um comparator. Então, a gente pode usar o quê? A gente pode usar o comparing, tá? Para criar um comparador do tipo salário. Então, retorna um comparador aí do tipo salário. Bom? E aí, ele vai estar retornando também um optional, tá? E aí a gente tem que fazer o que a gente deseja. Então, no caso aqui, aqui ele vai retornar, aqui ele retorna o quê? Ele retorna o funcionário, tá? Então, ele retorna aqui o funcionário com o maior salário. Funcionário com o maior salário, tá? Pois bem, tá certo, né? Porque eu não fiz o map, eu não fiz a transformação do dado. E aqui no or else eu vou estar falando para ele retornar nulo, tá bom? Só para a gente verificar aqui que o resultado vai ser o mesmo. Então, ele retornou aí. Ele precisa, então, esse max em cima do string, ele precisa de um comparator, e aí ele faz a ordenação aí pelo salário, e aí ele retorna um optional, por isso que a gente fez uso do or else aqui. Se ele não encontrar ninguém, ele retorna nulo, tá? Isso daqui não é uma boa prática, tá? Estou fazendo isso somente para facilitar o exemplo aqui e para mostrar para vocês que o propósito é entender o quê? O max. Mas retornar um nulo nunca é uma boa prática. Provavelmente o ideal seria a gente trabalhar aqui com with present, tá? E aí, se tiver esse cara, aí você imprime para mim o que você encontrou. Então, with present sempre vai ser a melhor escolha aí do que eu retornar um valor nulo. Tá bom? Bom, legal. Então, resolvemos esse problema aqui com o max, E aí a gente pode ter o max em cima da string ou o max em cima do map to double. Então, o map to double, ele tem o max dele, que já facilita a nossa vida também. Porque a diferença aqui é que a gente vai estar retornando quem? O funcionário, E aqui a gente já retorna o tipo que a gente deseja. Bom, e agora a gente quer saber o quê? O menor salário. Então, o menor salário é a mesma coisa, só que agora ao invés do max, a gente vai usar o quê? O min, Vai usar o min, e aí a gente consegue estar sabendo qual que é o maior salário. Vamos esperar ele estar imprimindo para a gente. Tá? Então, no caso aqui, ele imprimiu o funcionário, Então, a gente pode mudar aqui, Colocar aqui, para ele imprimir quem? Para ele, colocar aqui F de funcionário, fica mais legível. Vamos pedir para ele imprimir quem? O salário. Tá? E aí ele imprimiu que é o Paulo, o menor salário, Tá certo, 1.300 aí, então ele vai estar imprimindo para a gente. Tá bom? Bom, maravilha, tá? Vimos aí uma série de métodos, tá? Esses caras aí já permitem a gente resolver muita coisa no dia a dia, tá? E aí, vou fazer outras aulas também, mostrando outros métodos do Stream, métodos mais avançados, que tem bastante coisa legal ainda para a gente estar vendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!